Olá, meus amores do SESFAM. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Gratidão, muito obrigada pelo convite. Hoje nós vamos falar sobre Estevão no Sinédrio, que é o trabalho que a casa vem fazendo com o livro Atos dos Apóstolos. E a cada semana se traz um trecho deste livro para que nós possamos associar a nossa existência. Não só ouvir o passado, mas é preciso aprender com o passado para resolver, melhorar o presente. Mas, antes de darmos início à nossa conversa, vamos orar, vamos buscar em Deus a permissão, vamos buscar com Cristo a comunhão, para que nessa comunhão Ele nos abençoe, nos guarde e nos auxilie durante todo o trabalho e em toda a nossa existência. Por isso que juntos, com os pensamentos elevados ao alto, nós voltamos a conversar com Deus, a pedir a Ele misericórdia, direcionamento, a pedir a Ele que tome conta de nossas vidas, que nos guie, que nos ampare, que sopre o vento da intuição para nos desviar dos caminhos equivocados, para nos recolocar nos trilhos corretos na caminhada da vida. Que possam os nossos rogos chegar ao mais alto e permitir que os Espíritos Consoladores venham até nós, a humanidade, e possa trazer alento, esperança e fé. Que possa levar o conforto a todas as famílias, a todos os espíritos que desencarnaram e que desencarnam. Que o amor de Deus nos vista de compaixão, para que nós sejamos sempre pontes abençoadas para levar a paz, o amor e a esperança. E assim, unidos num só pensamento, nós agradecemos a Deus e dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, Senhor, dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, à medida em que soubermos perdoar àqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixeis, meu Pai, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que seja assim, para todo sempre, Pai amantíssimo. E assim, meus irmãos, sob as bênçãos de Deus, vamos conversar, vamos nos fortalecer, vamos buscar entender a nossa vida, vamos buscar entender as lições que chegam até nós. E hoje com Estevão no Sinédrio. Estevão, que como todos nós sabemos, foi um dos trabalhadores da Casa do Caminho, um dos orientadores, que foi amparado naquela casa e ali ele recebeu todas as orientações com relação à Boa Nova e foi um estudioso incansável, aprimorando-se cada vez mais nas pregações, no dom de servir e elevando a sua sabedoria, deixando para nós um grande ensinamento. Estevão, que chamava a atenção pela sua forma de falar, pela forma como pregava a mensagem do Cristo, e todos, de alguma sorte, queriam criar situações para desestruturá-lo, para retirá-lo de cena, porque achavam que Estevão era uma ameaça, que Estevão poderia comprometer, naquela época,
as mensagens, as orientações, os mandamentos de Moisés, a forma que Moisés tinha pregado para o povo. Então, Estevão era uma ameaça quando vinha falar do Cristo, quando vinha trazer esta revolução moral, esta melhora para aquele grupo de pessoas que se cercavam dele e da casa do caminho. E a todos os instantes criava-se situações, criavam-se meios para tentar enredar o nosso querido Estevão. E numa dessas situações, Saulo de Tarso foi levado à presença de Estevão para ver uma de suas pregações, e ali, essas pregações sendo feitas, Estevão se saiu muito bem, diante inclusive dos questionamentos feitos por Paulo, que naquela época era Saulo de Tarso. Então ali Saulo ficou muitas vezes sem palavras, diante de respostas tão claras, tão precisas, e foi criada uma situação para que Estevão ele fosse levado ao Sinédrio. E assim aconteceu e assim foi. Só que em sendo levado ao Sinédrio, ele realmente respondeu tudo tranquilamente, e para aqueles que observavam e ousavam olhar face a face para Estevão, percebiam que era como se estivessem olhando para a face de um anjo. Então, o trecho que o livro nos traz é um trecho curto, nos fala sobre isso, e logo em seguida nos conta que foi criado toda uma situação aonde arranjaram falsos testemunhos, situações contrárias, pessoas que testemunhassem contra Estevão, para que ele fosse condenado à morte por apedrejamento. Como a lição bem disse, que neste mundo de lá para cá até hoje se encontram muitos Judas, muitos Caifás, muitos Herodes, muitos Pilatos. É o retrato do mundo, que quando se quer envolver alguém, se levantam os falsos testemunhos, e aí nós vemos uma necessidade tão grande de aprendermos com Jesus, dentro do ser e o seu falar, se ensina ou não, para que a nossa postura na vida ela não seja comprometedora para nós e para a vida do outro. Por isso, Jesus, com muita sabedoria, ele vem e nos aconselha com relação à maledicência, que fujamos aos julgamentos, que tenhamos cuidado com os nossos sentimentos e também com aquilo que nós desejamos na vida e quais os meios que nós vamos buscar para atingirmos os nossos objetivos, porque muitas criaturas se prestam a um falso testemunho através de interesses materiais, recebendo um grande valor, elas testemunham, elas acusam, elas inventam histórias, elas mantêm histórias falsas contra tantas pessoas. Outros, pelo sentimento de revolta, de ressentimento, por inveja, por ciúme, muitas vezes levantam esse falso testemunho e condenam vidas. Outros tantos apenas pelo prazer de julgar, pelo prazer de falar mal dos outros. Levanta-se uma cortina falsa e arroja o nome de alguém ao pó. Levanta-se julgamento sobre a moral desta ou daquela pessoa e muitas vezes posicionamentos que não correspondem à verdade. Então, este trecho também nos chama a atenção para o cuidado que nós precisamos ter com as nossas vidas, porque hoje, mais do que nunca, nós estamos vivendo num período desse, aonde os falsos testemunhos já não são mais chamados de falsos testemunhos, já são fake news, não é? Hoje nós estamos vivendo num período onde aqui e ali pessoas que se deleitam em causar sofrimentos, em difamar as pessoas, em jogar, em colocar em dúvida
a moral, a forma de agir, de viver de determinadas criaturas. Então, isto é um comprometimento muito grande. Isso traz problemas sérios para uma reencarnação atual e para uma reencarnação futura. E nós, como espíritas, precisamos tomar muito cuidado com essas posturas, porque muitas vezes também nós nos vemos envolvidos em determinados julgamentos, em determinados posicionamentos que não correspondem à verdade, e nós vamos clicando, nós vamos digitando, nós vamos gravando coisas que vão repercutir negativamente. E se aquilo que nós estamos, não é, clicando, digitando ou gravando não chega diretamente aos ouvidos da criatura, mas chegará para ela as vibrações que nós estamos emanando, além do compromisso de gravar algo que não corresponde à verdade. Por isso que se diz, é preciso ter cuidado com o que nós levamos daqui para lá, com o que nós alimentamos, porque através desse campo de alimentação, nós vamos estar atraindo também pessoas que pensam e agem como nós. Principalmente àqueles que já conhecem a doutrina espírita, já conhecem esta lei de causa e efeito, já conhecem a própria ação da mediunidade, como é que funciona. Então, vem esse alerta, primeiramente para todos nós, nesse pequeno trecho, quando o autor diz que ainda hoje nós encontramos Judas, Herodes, Pilatos, criaturas e Caifás, criaturas que traem, que julgam, que condenam, sem se importar e sem se preocupar que aquela criatura tem uma vida, tem uma história a ser contada. E observe-se que Estevão ele já vinha de uma história sofrida, aonde foi levado às galés e foi amparado na casa do caminho, aonde a misericórdia de um patrício fez com que eu livrasse de maiores sofrimentos. E ele chegando com um determinado nome, que eu não me recordo aqui agora, mas ele teve que mudar o seu nome para Estevão, para evitar situações mais complexas. Então vejamos que a mão do homem, ao longo da história, vem sempre causando problemas sérios na existência dos outros, sempre por esta questão desses mal-entendidos, desses ciúmes, dessas invejas, desta ambição desmedida que faz com que nós queiramos nos apossar das coisas que não nos pertencem, porque às vezes nós acusamos aquele que vai diretamente rouba e retira algo de alguém. E muitas vezes nós, com o nosso posicionamento, nós também vamos por este caminho. Nós vamos roubando a paz, a felicidade, o sossego de outras pessoas e vamos nos tornando, pelos nossos posicionamentos, criaturas muitas vezes cruéis, mesmo tendo todo um conhecimento de como se comportar diante do bem. Então, mensagens da literatura espírita, ela vem sempre para trazer algo novo para a nossa vida. Histórias contidas no Ato dos Apóstolos não está só para a gente rememorar o passado e conhecer uma história e depois sair de uma doutrinária dizendo que bom, conheci aquela história. Não. Elas acontecem para que nós tiremos uma parte para a nossa existência, para que nós possamos seguir sem errar mais, sem nos comprometermos tanto. Então, neste trecho vem esse alerta e, infelizmente, Estevão, ele foi condenado diante de tantas armações, de tantos falsos testemunhos, ele foi condenado ao apedrejamento. E Saulo de Tarso, estava apoiando este homicídio. Tanto que nós vemos no livro Paulo e Estevão que ele leva a sua noiva Abigail para aquele espetáculo, porque era moda na época encherem-se as arenas para ver o sacrifício de outras tantas pessoas. Imaginem que esporte, que forma de se distrair a humanidade tinha. Então, ele ainda convida a sua noiva e ela, constrangida, sem querer estar presente àquele episódio. Só que ela reconhece que ali está o seu irmão, que ela não via há muito tempo.
E aí o choque para Saulo de ter concordado com o apedrejamento daquele que era irmão do amor da sua vida. E Saulo e Estevão ainda generosamente o perdoa os seus algozes. Imagine que quando ele é retirado, porque Abigail corre ao encontro dele e ele é levado, mas já não tinha jeito, porque o apedrejamento ele foi fatal, mas ainda assim Saulo o perdoa e pede a ela que o faça feliz, que ele não tinha nada contra Paulo, e ele diz que aquele homem defende Moisés com tanta força, com tanto vigor, que com certeza, quando ele conhecesse Jesus, ele defenderia também com a mesma paixão. E todos nós sabemos que esse momento mexeu com Paulo, e aí nós vamos entender depois tudo que Paulo passou, toda a sua revolta, toda a sua desolação, toda a sua rebeldia, para depois dobrar os joelhos na estrada de Damasco diante do Cristo e se converter decididamente à Boa Nova, e ali ele começar a fazer as suas pregações essas imorredoras, que até hoje todos nós curvamos a cabeça diante daquele que procedia de uma forma tão ferrenha e se transformou, lutou consigo mesmo, ao ponto de dizer: já não sou eu quem vivo, mas sim o Cristo que vive em mim. Então são aprendizados que a história dos apóstolos trazem para nós e que nós precisamos sempre, diante de cada lição, estarmos refletindo, tirando a nossa melhor parte. E nós vamos encontrar toda essa fala dizendo que Estevão, ao olharem para ele, enxergava-se a face de um anjo, porque nos diz o texto que Estevão, ele possuía quase que muitas mediunidades. Não era apenas a mediunidade de transfiguração, mas ele também tinha a sabedoria, os espíritos falavam através dele, entre outros dons que Estevão possuía. Então tudo isso chamava a atenção. E naquele momento ocorreu a transfiguração, que é a alteração através da manipulação dos fluidos. A aparência se transforma, e ali olharam para ele e praticamente quase que não o viram. E ele tinha o dom da sabedoria, ele sabia como falar, ele dominava realmente as criaturas no sentido do seu magnetismo. Quando ele falava, ele prendia a atenção. E ele prendia a atenção justamente porque Estevão, ele era um instrumento dócil à vontade de Deus. Era tanto amor, era tanta boa vontade em servir, que a espiritualidade, aproveitando-se de todo o aparato mediúnico que ele possuía, fazia um bom uso. Nos lembrando do Livro dos Médiuns, quando a espiritualidade diz que se tiver uma gaita barata, eles vão utilizar essa gaita barata. Mas se eles puderem ter um violino afinado, eles tocarão neste violino afinado, e que é muito melhor. Ou seja, um médium ainda não trabalhado, a espiritualidade utiliza no momento de necessidade. Mas um médium dedicado, a espiritualidade usa de uma maneira bem melhor, como um violino afinado, que a música sai suave, perfeita e encanta os ouvidos. Então, quando Estevão abria a boca, os seus ouvintes ficavam encantados.
e ali recebiam aquele fluido também salutar que fazia com que as pessoas se sentissem bem e ficariam ali escutando Estevão, se necessário fosse, por longas horas. Porque a espiritualidade vinha e, através dele, trazia o que era preciso ser dito. Eita Lelê, que lição maravilhosa para nós, nos convidando à dedicação do estudo. E ao lado da dedicação ao estudo, o aprimoramento moral, para que nós sejamos bons instrumentos. Aprimoramento moral não significa dizer uma vida aonde a gente não olhe para os lados, aonde a gente não respire, aonde a gente só viva enclausurado. Não. Mas este desenvolvimento moral que faz com que nós compreendamos a vida e o sentido de estar aqui, que valorizemos as faculdades mediúnicas e nós estudemos para que melhor nós possamos desenvolver estas faculdades. Que se somos um médium de psicofonia, que nos esmeremos em ser um excelente médium de psicofonia. De que maneira? Estudando, conhecendo essa faculdade, mas também como ser humano, porque ser médium não é só ser apenas uma máquina onde o espírito chega e ele traz a sua mensagem, ele se comunica, não. Ser médium também é zelar do seu mundo interior, é buscar o seu equilíbrio emocional, é luarizar os seus pensamentos, é buscar resolver as suas questões internas para que ele não seja palco de outros espíritos não esclarecidos que chegam como ervas daninhas e vão se apossando deste médium para que ele seja muitas vezes mal conduzido, para que ele saia por aí propagando coisas que não correspondem à verdade e muitas vezes seja levado ao escândalo. Olha o cuidado que todos nós precisamos ter, todos nós, porque de alguma sorte nos diz Kardec, todos nós somos médiuns, uns mais elevados, outros ainda em desenvolvimento, mas todos nós temos o trabalho, a conexão com a intuição, porque todos nós temos um anjo guardião, e esse anjo guardião, ele precisa sempre se comunicar conosco. Por isso precisamos estar atentos ao nosso desenvolvimento, não apenas no saber, mas unindo o saber ao desenvolvimento do sentimento, ao crescimento da razão, ao desenvolvimento de uma fé raciocinada, aos questionamentos, estarmos a par e passo com o livro dos médiuns para nos conhecermos como Estevão se conhecia e como Estevão também buscou se aprofundar nos ensinamentos do Cristo, não apenas para pregar, mas para melhorar sua própria vida, porque de onde ele vinha, tendo passado o que ele passou, ele precisava aprender a amar, ele precisava perdoar, ele precisava ser um servo calmo, sereno, porque ele sabia que os enfrentamentos da vida não eram fáceis e ele teve que perdoar o seu passado, da mesma forma que ele teve que perdoar aqueles que estavam no seu presente, trazendo-lhe mais dores, mais sofrimentos e levando-o à morte através do apedrejamento. Então, aquele que se dedica ao desenvolvimento da mediunidade, a viver, digo eu, na Terra, precisa conhecer os bons princípios do Cristo, os bons princípios daquilo que é bom, porque, por outro lado, ninguém está desamparado na Terra. Não é só aqueles que conhecem a doutrina espírita ou que está dentro de uma religião que tem essa conexão com o alto. Existem criaturas que reencarnam e elas primam pelo que é correto. Elas primam em praticar o bem. Primam em separar o joio do trigo através de uma lei de amor, de justiça e de caridade. Espíritos que já reencarnam com essa consciência ativada. Então esses também
são instrumentos da espiritualidade no mundo para promoverem o progresso, para promoverem as descobertas através das ciências, para levarem a ajuda ao seu semelhante, para construírem o que nós vemos aí que socorrem hoje, para construírem hospitais, para se tornarem médicos, enfermeiros, enfim. Cada um segue este caminho e este caminho sendo seguido, ele tem o êxito a depender do seu conhecimento e do amor que ele coloca em si, porque amor e conhecimento atrai esses espíritos que vêm trabalhar em prol do bem na Terra, da mesma forma que nós vemos ao contrário. Quando esta mediunidade não é bem trabalhada, nós também vemos os problemas, até mesmo porque o próprio livro ele diz para nós que essa comunicação com os espíritos sempre existiram, tanto nos livros sagrados, não é? Como no mundo. Desde que o mundo é mundo, desde que existem seres viventes na Terra, existem seres espirituais. Essa comunicação, ela sempre existiu, mas faltava o quê? Faltava ser sacramentada, ou seja, estudada, abalizada, precisava ser realmente clareado o caminho, que foi o que a doutrina espírita trouxe para nós. Então nós vemos aí, os anjos apareceram, porque Moisés subiu ao monte e conversou com Deus. Então nós vamos vendo essas explicações hoje, que muitas coisas aconteceram. Um anjo veio ter e se apresentou a Maria. Um anjo se apresentou a tal apóstolo, a este e aquele, mas hoje nós sabemos que são chamados anjos porque são seres divinos, porque são seres sublimes. E anjos somos todos nós, anjos no sentido do amor, da prática do bem, do desenvolvimento da bondade. Hoje aqui na Terra nós somos anjos de asas quebradas, mas nós temos a noção do amor, a noção do bem, e nós precisamos o que? Revitalizar isso, abrirmos-nos para este sol do conhecimento, da transformação, para que nós sejamos realmente seres conscientes caminhando na Terra, fazendo uso dos dons que Deus espalhou a mãos cheias para cada criatura. Então, essa conexão com os espíritos sempre existiu, sempre. E não foi diferente nos livros sagrados. Os médiuns sempre existiram. Mediunidade não é um privilégio da doutrina espírita. Médiuns não é um privilégio daqueles que estão na doutrina espírita, porque sempre houveram médiuns. Só que não se tinha consciência de que se era um médium. Observemos que muitas criaturas eram tidas como Estevão foi tido. Na situação em que armaram para ele, disseram até que ele era o quê? Feiticeiro. Então as pessoas que tinham um dom, paranormal, eram tidos como feiticeiros, como bruxos, bruxas. E ver que se ligou a isso até a questão de ser canhoto. Quem era canhoto naquela época era tido como bruxo. Eu estaria em maus lençóis se nascesse naquela época, já que eu sou canhota. Então, nós vamos vendo como que era diferente naquele período, suscitava espanto e receio e pavor e medo. E automaticamente as criaturas que assim eram muitas vezes eram rejeitadas. Nós vemos o que aconteceu com Jesus. Jesus, aquele que tinha todas as faculdades e que aqui as desenvolveu a mãos cheias. Nós vemos como muitas pessoas reagiram a isso e como quiseram envolvê-lo para pegá-lo, dizendo que ele praticava curas e que não deveria ser assim. E aí nós vamos vendo que tudo que vem para mudar, tudo que vem para transformar, abala muitas vezes uma parte da sociedade. E não foi diferente
no segmento de Estevão, depois que Jesus partiu. Não é diferente, né? Com muitas criaturas hoje, agora já mudou, já há uma aceitação maior, porque a doutrina espírita, graças a Deus, ela transformou isso. Então hoje nós vemos Divaldo, Chico Xavier, mensageiros da Boa Nova, fortalecendo essa conexão com o mundo espiritual através da sua literatura, através de espíritos como Joana de Ângeles, que vem conversar conosco, como Manuel Filomeno de Miranda, como Emmanuel. Aqui nós temos a riqueza deste livro, Atos dos Apóstolos, que a literatura espírita traz para nós e que está sendo palco de estudos nesta casa, justamente para quê? Para ir clareando os nossos pensamentos e aumentando a nossa responsabilidade enquanto médiuns. Hoje a doutrina espírita clareia e aponta-nos, olha, determinadas situações lá atrás, nada mais era do que a mediunidade acontecendo. Não eram milagres, mas sim a ação dos espíritos, utilizando um instrumento. E quando nós olhamos a maravilha que ocorria com Estevão, faz-nos lembrar do compromisso que nós temos, cada um de nós, com as nossas faculdades mediúnicas. Que atenção nós estamos dando para elas? Que zelo? Estamos separando a faculdade mediúnica do ser? Estamos achando-nos médiuns unicamente quando nós estamos na casa espírita e que agora com a pandemia nós deixamos de ser médiuns porque estamos em casa ou porque só estamos cumprindo agora os nossos deveres comuns, aparecendo numa live de vez em quando e já não estamos dentro de um gabinete mediúnico e assim achamos que a nossa faculdade ela está estagnada, parou no tempo, não está mais sendo exercida porque nós não estamos mais psicografando ou trazendo a mensagem através da psicofonia, aí nós nos enganamos. Porque o capítulo de hoje nos mostra como Estevão exercia a sua faculdade mediúnica, que está para todos nós. Porque toda criatura ela é envolvida pelos fluidos que aí estão. Elas têm espíritos que se aproximam e cada um de nós podemos continuar exercendo a faculdade mediúnica através do bem que praticamos, através dos pensamentos positivos que nós possuímos, desenvolvemos, porque quando conversamos com alguém, o que é que diz a mensagem? Que Estevão, ele tinha faculdade, ele tinha sabedoria, ele tinha o dom da palavra. Ah, mas eu não tenho esse dom. Nós podemos não falar como Estevão falava, mas se nós nos colocamos como instrumentos para ajudar no processo evolutivo, a espiritualidade utiliza sim, de maneira suave e sublime, ensinando-nos que para nos comunicarmos com os espíritos, nem sempre eles precisam chegar sacudindo o nosso corpo, mudando a voz ou fazendo com que o outro perceba ali tem um espírito, não. A depender da sutileza e do equilíbrio desse médium, esse espírito chega, ele se aproxima do campo mediúnico e ele vai trazer a palavra, ele vai levar a orientação sem que os demais percebam. Comunicação, mente a mente. Aqui nós podemos ser instrumentos da boa vontade de Deus, todos nós, neste período de pandemia, exercendo as nossas faculdades mediúnicas, para que o bem chegue através do olhar, da voz, através dos atos, dos pensamentos.
Quanta gente aí, meus irmãos, precisando de conforto, precisando de consolo, de uma palavra que seja para tirá-la da angústia, do desespero, da melancolia. Uma voz que seja a companhia. E o que é um médium de psicofonia? O médium de psicofonia fala, traz as orientações. E este médium de psicofonia, alimentando os bons pensamentos, alimentando as boas leituras, alimentando as conversas sadias, ele também estará auxiliando, orientando os espíritos que necessitam de luz, que necessitam de amparo, que necessitam de consolo, que se aproximam dele, como se aproximavam de Estevão ali e recebiam a mãos cheias, porque ele tinha, como nos diz o texto, o dom da sabedoria, da fala, do diálogo, da conversa boa. E conversa boa, já nos diz André Luiz, alimenta e gera fluidos que curam. Olha a responsabilidade que todos nós estamos tendo agora, neste período em que os centros estão fechados, mas as mentes estão abertas, as lives estão acontecendo. Daí o compromisso nosso com as nossas doutrinárias, com as nossas aulas, com os nossos estudos, para que o nosso pensamento ele não desça o padrão, para que nós desenvolvamos cada vez mais compaixão e piedade por todas as criaturas, porque estamos aí, já nos disse Paulo, rodeados por uma nuvem de testemunhas que precisam beber do nosso exemplo, que precisam aprender conosco. Até o último instante, Estevão foi exemplo. Estevão não se desesperou, não bradou contra. Por quê? Porque ele mergulhou profundamente nos ensinos de Jesus. Não para ser fanático, não para querer mudar o mundo ou o outro, mas para mudar a si mesmo e ter consciência do que é que ele precisava, do que é que era bom para ele, enquanto viajante pela face da terra. Então Estevão pôde sair do corpo vitorioso, tranquilo, com o senso do dever cumprido, porque não levou consigo histórias para resolver depois. Aquilo que está lá no Evangelho, quando o Evangelho pede que a gente perdoe, e que diz assim, se você tem alguma coisa contra o outro, o problema é seu. Mas se o outro tem contra você, o problema é dele. Ele saiu sem levar ressentimentos, mágoas, só perdão e luz. Mas quem ficou aqui se atormentou. Os que ficaram, os que praticaram o mal, ficaram envolvidos nas suas próprias conquistas, nos seus próprios feitos. E ele, como médium que vivenciou a mediunidade de forma correta, saiu em paz. Lição para que nós vejamos, como médiuns, que história nós estamos construindo. Hoje, nós estamos aqui reunidos, conversando sobre a história de Estevão, relembrando a sua história. Quando nós partirmos, que história contarão de nós? Que história nós deixaremos nos nossos rastros? Precisamos analisar o que é que nós estamos fazendo, valorizando, aprendendo, transformando. Por isso, volto a dizer, as lições que nós abraçamos na literatura espírita não são única e exclusivamente para o nosso deleite
e conhecimento. Não são unicamente para se tornarem histórias aonde nós repetiremos nas nossas rodas de conversas ou nos nossos discursos ou nas nossas palestras. Não. Cada ensinamento, cada história, cada lição é para mergulhar dentro de nós, viajar pelo nosso ser e trazer para nós a luz do conhecimento, a luz do despertar, fazendo com que nós cresçamos em amor, em sabedoria. Hoje, Estevão nos trouxe a lição do despreendimento, nos trouxe a lição do perdão, do amor aplicado, nos trouxe a lição de uma mediunidade com Jesus, nos convidando também a desenvolvermos essa mediunidade com Jesus, que é a mediunidade que se vigia, a mediunidade que ora, a mediunidade que se transforma, que se aprimora, a mediunidade que faz com que o ser ele se torne cada dia melhor, vencendo o seu orgulho, a sua vaidade, aprendendo o caminho da renúncia, tendo serenidade, desenvolvendo o autocontrole com os seus sentimentos, estudando as suas emoções para melhor servir. Nos deu a lição que o bom trabalhador, aquele que aprende com Jesus, diante de todas as dificuldades possíveis, ele se torna mais calmo, mais sereno e busca entender o coração daquele que o fere, daquele que se torna um problema na sua estrada. Quantas maravilhas Estevão nos propiciou nesta noite. Veio nos mostrar que a mediunidade sempre existiu e que nós podemos exercê-la de uma forma tão bela, tão suave, a partir das escolhas que nós fazemos, das conexões que nós também produzimos. Que semelhante atrai semelhante. Mostrou para nós que até o último instante, mesmo diante da dor e do algoz, é possível amar e perdoar, porque assim como ele aprendeu com o mestre dos mestres a dizer nada tenho contra ti e a ver o valor do outro que estava naquele momento apagado por uma atitude, ele soube perdoar e dizer fica em paz, porque ele preservava naquele instante a paz maior, a sua paz de espírito. Então hoje, Estevão no Sinédrio, numa lição tão curta, nos trouxe tantos caminhos e nos convidou a um grande repensar, a uma reflexão sobre a nossa vida e a nossa mediunidade. Esperamos, sinceramente, que possamos, a partir de hoje, olhar com mais carinho sobre as bênçãos, para as bênçãos que nós possuímos. Olhar com mais carinho para a mediunidade e dedicarmos um tempo para nos conhecermos e para estudar os nossos dons. E para sempre nos questionarmos de que maneira nós estamos aplicando o talento que nós recebemos, o talento da mediunidade, que Deus nos concede para que nós possamos reconstruir a nossa estrada. Então, que nós, meus irmãos, sejamos luz, que nós possamos ouvir Jesus e fazer de fato brilhar a nossa luz como Estevão fez brilhar a sua luz. Acreditemos, somos deuses relativos, já nos disse Jesus. Trabalhemos para levar uma porção de luz, uma porção de paz, uma porção de amor e de esperança, uma porção de fé e resignação
para todos aqueles que nos cercam, a partir do momento em que nos vestimos de tudo isso, porque o mundo hoje chora, grita, implora por médiuns conscientes que possam, como Jesus, dizer: a minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo a dá. Que nós possamos dar ao mundo a nossa paz, uma paz onde nós não tomamos de volta, aconteça o que acontecer. Que nós possamos ter esse compromisso de levar ao outro sempre a nossa melhor parte, porque trabalhamos, reconhecemos, estruturamos e descobrimos que essa melhor parte é aquela que deve para sempre permanecer em nós. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos auxilie, que nos dê força, nos dê coragem, para que nós sigamos firmes numa resignação ativa, trabalhando cada vez mais para a nossa evolução, construindo o caminho para a evolução do próximo. Que Deus fique com todos nós, que nos abençoe, nos ampare e nos guarde, hoje e sempre. Paz em nossos corações.